Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa do nosso universo interior. E hoje eu estou aqui com a Rita. Tudo bem, Rita? Tudo bem, Caio, e você? Tudo bem também. Antes da gente começar a falar sobre vários assuntos que eu tenho perguntas para fazer, vamos montar esse primeiro bloco, essa primeira etapa, qual foi com o Thiago, né? Eu queria que você começasse contando quem é a Rita e a sua jornada aqui na Terra. O Caio gosta, né, de colocar a gente no fogo. Eu não, eu só estou para fazer perguntas. Muito bem. Não, você tá sentindo ali, né, satisfação de ver a gente aqui fritar. Às vezes as pessoas ficam desconfortáveis assim, é interessante. Muito bem. Conta para nós um pouquinho. É, Primeiro, agradecer, né, a oportunidade aqui da gente compartilhar um pouquinho sobre a gente com o objetivo de trazer o trabalho, né, que a gente está fazendo. Esse é o objetivo de compartilhar esses vídeos com vocês nesse canal. Eu já estava querendo ir direto ao ponto, né? Aqui nos Direto ao bastidores ela já queria assunto aqui começar a falar do, outras do coisas. trabalho. Mas então o Caio tá querendo saber mais aqui sobre a gente. É, Acho que do que pode interessar aqui para o nosso trabalho, para compartilhar com vocês, é o que esta personalidade, né, que a gente está aqui apresentando, né, chamando como Rita e que cada um de nós, né, está manifestando nesse momento, nessa encarnação. O que essa personalidade vem buscando para chegar até aqui, a esse momento e se propor a compartilhar, né, com as demais pessoas que também vão encontrar esse vídeo porque estão buscando algo que se sintoniza às nossas buscas também. Então, eu vejo que a minha história, né, de aqui desta encarnação, desde a infância, é uma história bem comum, né, como de qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo. Às vezes, quando a gente assiste bastante vídeos nessa temática, né, sobre autoconhecimento, sobre expansão de consciência, a gente assiste bastante mesmo, todos os dias a gente assiste vídeos, a gente segue vários canais no YouTube que falam sobre isso, lê bastantes livros e que as pessoas também contam um pouco, às vezes, né, sobre a história, a trajetória de cada um. E muitas vezes as pessoas têm a impressão, né, eu acredito, de que a necessidade de que seja uma história muito diferente, muito fantástica, Cinematográfica, assim, muito né? esplendorosa para a pessoa poder chegar a um ponto de querer compartilhar, né, com os demais aquele seu caminho de aprendizado. E aí as pessoas, quando sentem que tem uma história que não tem assim tantos ápices, tantas passagens assim hollywoodianas, é que a história dela pode não ser interessante, né? Que pode ser comum demais, né? Mas o que a gente percebe na experiência mesmo dos atendimentos é como as passagens de cada um de nós, né, pelas encarnações aqui, por essa experiência na matéria, como elas são heróicas dentro, né, de cada particularidade das pessoas. Então, às vezes, a pessoa acha que precisa vir e construir um grande monumento, descobrir a cura de alguma coisa, inventar alguma coisa que vá se materializar ali como uma grande virada na sociedade. E não, todos nós estamos vindo aqui, cada um de nós, para a gente se conhecer, para a gente experimentar, para a gente despertar, para a gente compreender melhor como funciona a vida e experimentar isso que a gente está compreendendo, né? E manifestar isso, interagir, se integrar. E isso pode ser feito de diversas maneiras, né? Em algumas encarnações, talvez com um tanto mais de destaque dentro de um determinado grupo, de uma determinada comunidade, e em outras menos. Então, quando a gente vai vendo assim as nossas encarnações, tem aquela encarnação que a gente já foi um professor, tem encarnação que foi só de uma dona de casa e, né, fez ali o que podia fazer dentro daquilo, tem uma encarnação que foi cozinheiro, tem uma encarnação, né, que foi escravo, que foi senhor dos escravos, né, que foi o fazendeiro, que foi... Então, a gente experimenta esses diversos papéis e vê que a grande
importância, né, de cada um deles é sempre a mesma, né? Sendo uma posição que dê um destaque na sociedade, seja tendo uma profissão que talvez dentro daquela sociedade tenha um reconhecimento maior do que outras, tenha uma admiração maior do que outras, e sempre a importância está dentro, né, da gente mesmo, do que a gente está buscando. É que Então, todo mundo tem seu papel, né? Então, acho que o que define, assim, esta minha encarnação é esta busca. Assim, não importaria se eu fosse bombeira, cabeleireira, arrumadeira, médica, veterinária, entende? Essa busca é sempre o pano de fundo, né, que norteia essa busca de compreender a dinâmica da vida, né, compreender a história real, né, de cada um de nós, né, a minha e a da gente como um todo, né, da humanidade. Então, eu percebo hoje, né, quando a gente olha para trás, fica mais fácil, né, porque quando a gente está vivendo um determinado momento, o hoje, né, agora às vezes a gente não tem tanta perspectiva sobre o nosso hoje, né, ele está acontecendo e a gente está assimilando na medida em que ele acontece. Mas quando a gente olha para trás, às vezes a gente tem uma visão panorâmica que traz uns sentidos, né, que traz ligações, que traz conexões. Então, hoje, para ver, né, falar sobre mim, para falar sobre esta encarnação, eu vejo essa espinha dorsal, assim, né? Desde criança de buscar realmente olhar assim para o mundo com este olhar, mas por que isso? Como é assim? Como que isso acontece? E sempre por esse viés do ser mesmo integral, do espírito, não tão direcionado, e aí cada um, em cada encarnação, vai focar, né, digamos, em alguma coisa que ele vai prestar mais atenção e desenvolver. Então, não pela matéria, não pela forma como a matéria explica, né, não pela forma como a sociedade explica, mas tentando buscar a essência, né, disso, né? E claro que essa busca, ela não significa de forma alguma um céu de brigadeiro, né? Ah, então a pessoa flutuou pela vida. Dá essa impressão, às vezes, né? O pessoal acha que é fácil, né? Pelo contrário, né? Ah, então a pessoa estava, sei lá, muito conectada com alguma coisa. Não, pelo contrário, essa busca ela vai, né, trazer altos e baixos, né, idas e vindas, voltinhas pelo mesmo lugar, Uhum. né, repetições. Então, mas eu sinto isso, assim, que desde bem pequena, assim, desde criança, eu tinha esse propósito. Isso norteava, assim, a minha existência. Então, eu acho que é aquela coisa de que antes da gente encarnar, a gente traça, né, algumas linhas pelas quais a gente quer passar naquela encarnação, que a gente quer desenvolver, assim, de mais importante naquele momento para a gente, né? Não ali nada cravado, que não possa ter, né, mudanças, né, não possa ter alguns improvisos, né, no caminho, que aí vão se readequando, mas acho que tem ali um norte. E eu sinto que esse norte eu já tinha traçado, né, que eu não queria passar por essa encarnação distraída com ela, né, Certo, ok. distraída pela matéria, pelo mundo, né, por talvez passar imaginando que as coisas são só essas que a gente toca, né, que a gente vê, que a gente, né, sente com os sentidos aqui desse corpo E biológico. deixa eu já aproveitar que você tocou nesse assunto, né? Em que momento que você teve essa conexão com a parte espiritual de falar assim, ah, não, eu não quero estar vinculada somente à matéria, que você queria algo a mais? Teve alguma coisa que te trouxe isso? Alguma experiência que você passou? Você recebeu um chamado, alguma coisa assim? Como eu disse, isso é um sentimento, não é um fato. Ah, aconteceu isso, eu estava subindo a escada e caiu a maçã. Não, Certo. é um sentimento, né? Então eu sinto quando eu olho para trás, eu sinto isso em mim, desde sempre, desde criança, esse olhar assim, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa a mais que as pessoas não estão vendo, né? Que eu não estou entendendo e tal. Então isso eu sempre tive e sinto esse olhar de querer estudar, de querer aprender, mas querer estudar e aprender
nesta profundidade. Ainda que eu não soubesse, né, desde tão cedo, classificar isso para orientar até esse estudo, né? É um sentimento, a princípio, vago, né? Mas aí a gente pode, acho que, traçar alguns pontos, porque a gente vai construindo as coisas com tijolinhos, né? Sim. Ninguém passo de cada chega vez, num né? dia, acorda e tem um prédio pronto, né? E agora eu vou entrar nesse prédio e aqui eu vou fazer a minha história, né? A gente vai construindo esse prédio, né, em cada momento. Então, acho que alguns marcos, assim, que eu me recordo agora, né, que posso compartilhar, de quando eu era criança e que eu assisti um filme, Sessão da Tarde, assim, aqueles filmes, né, despretensiosamente ali assistindo com a minha mãe e tal, com meu irmão. E eu devia ter uns 8 anos, eu acho, mais ou menos. E era um filme daqueles baseado em fatos reais, né? E quando é Certo. baseado em fatos reais, você já fica, né? Nossa, Dá aquela, aconteceu, né? dá Isso aí aquela apreensão no aconteceu. Isso início. aí é diferente, esse filme é diferente. Aí, nesse filme, gente, faz muitos anos, então, que eu me lembro aqui, que eu guardei na minha memória, chamava, acho que Distante para Sempre. E eu assisti uma vez só. Nunca mais achei esse filme de novo, assim, também não fui atrás, não busquei, nem sei se dá para achar. E aí, na história lá, real, era uma criancinha, era a sessão da tarde mesmo, provavelmente da minha idade ali, bem próximo da minha idade, e ali o avô dessa criança, desse menino, ele tinha falecido na história lá, tinha tido uma doença e tinha falecido. E depois, um pouquinho depois dele falecer, o menino passou também por uma doença lá no filme, e aí ele teve aquela experiência que as pessoas classificam como EQM, né? Experiência de quase morte. Certo. Que a pessoa, né, vai, não vai, né? Vai e volta. Aquela né? transição ali, né? E aí, no filme, a narrativa era justamente sobre isso, para trazer esse contexto, né, dessa experiência dele. E aí, nesse filme, ele narrava, porque essa história real, esse menininho narrou, que ele se via fora do corpo, lá no hospital, na situação que ele passou lá. Ele sobreviveu, né? Continuou, se curou da doença. No filme, ele não morre, o menino. Mas aí ele saiu do corpo, viu os médicos lá, viu o hospital, algo assim, e viu o avô, que tinha morrido pouco tempo antes dessa situação, conversou com o avô e tal. E voltou e contou a história, e por isso foi feito o filme. E quando eu assisti aquele filme, para mim não foi só um filme, tanto que até hoje eu me lembro do nome do filme. Isso, né, marcou a Por minha alguma vida. razão marcou mesmo. Porque naquele momento aquilo já me trouxe uma explicação que eu estava buscando. Ainda que não tivesse como eu saber disso, expressar isso, se alguém fosse me perguntar, Rita, pequenininha, criancinha, o que você está buscando? Eu não ia saber expressar. Mas então eu sinto que ele já preencheu ali um pedacinho do que eu estava querendo lembrar, entender. Então, para mim foi um gatilho ali muito importante assistir aquele filme, porque eu falei, isto é real, isto é verdade. Isto é assim. E não, eu não acho que é verdade tudo que eu assisto, então, que senão também, não é tudo que você assiste, você acha, então não é o caso. Então, para mim, aquilo tocou, e principalmente porque, para mim, veio ali muito claro, como um sentimento de verdade, né, para mim, de ser de ser verdadeiro, a questão da reencarnação. Eu falei, não, então, né, a gente não morre, o corpo morre, a gente não morre. E para mim veio, já desde muito criança, essa ideia ser verdadeira da reencarnação. Mesmo sem ter nenhuma religião, sem ter ninguém falando sobre isso, porque às vezes também a família já acredita nisso, a família já leva, sei lá, num centro ou conversa sobre isso. Aqui em casa a gente conversa sobre isso o tempo inteiro, todos os dias. Então é claro que a nossa filha naturalmente tende Já a tem um contato com o acreditar assunto, nisso. né? Para ela vai ser algo natural. Mas não era o caso, pelo contrário, eu comecei a falar sobre isso desde criança, em alguns momentos, e a minha família. Né? Vamos levar no médico para ver se tá tudo bem, né? Não era esse caso, né, das famílias que pensam dessa forma. Pelo contrário, naquele momento, quando eu era criança, depois, né, foram até talvez achando como uma possível verdade, vai, né, assumindo como uma possível verdade, mas
Naquele momento, não, imagina, né? Não existe isso. E também aquela questão de para que você vai se preocupar com isso? Para que você vai pensar nisso, né? Tipo, foca aqui, né, na sua vida atual, né, nos seus estudos, ou depois, né, quando você é adulto, no trabalho, na família. Para que você vai querer pensar? Depois, quando você morrer, você vê se que tiver lá do outro lado, se tiver alguma coisa, o que acontecer. Para que você vai pensar, né, nessas coisas? Mas, como eu disse, para mim, isso é a própria vida. Isso não é pensar no depois. Isso é o agora, porque isso faz parte do que a gente está fazendo aqui agora. Tudo isso é um contínuo, né? Uma linha contínua de tempo. Se fosse deixar só para depois, porque existe o agora, né? Porque essa Exato. experiência. E como eu compreendo, nós estamos aqui fazendo essa experiência na matéria, então sim, precisamos, né, ter atenção nela, ter presença no hoje, no agora, compreender como nós estamos hoje, o que nós podemos, né, desenvolver neste momento e dominando a matéria, sim, né, temos que trabalhar, desenvolver aqui as coisas no mundo, a sociedade, transformar. Ótimo, maravilha. Mas para que isso? Qual é o objetivo, né? Para onde se chega, né, com isso? Então, para mim, sempre vai ter essa pergunta. Brincamos sempre. Até aqui, né, nos bastidores, vamos falar assim, mas a pergunta do porquê estamos aqui, né? Essa é o grande... Então, eu vou sempre, e como eu compreendo hoje, entendo que nós estamos aqui para dominar a matéria de uma maneira que a gente vem sutilizar essa matéria, ou, né, diminuir a densidade dessa matéria. Então, essa compreensão, esse conhecimento, essa busca, como eu vejo, é essencial. Não é uma questão nem opcional para mim. Assim, mas você pode ficar aqui, passar a vida toda, nascer, crescer, se reproduzir, morrer, sem passar por nenhum desses temas, sem pensar nisso, sem avaliar sobre isso, sem pesquisar, sem estudar, sem experimentar nada sobre isso. Para mim, isso é completamente incabível. Assim, não consigo nem imaginar. Né? Chega a ser um desperdício. Pelo menos nesse momento. Em várias encarnações, eu posso já ter feito isso. Né, ter passado, né, algumas, né, que a gente já viu, ter passado direto, né, ter só ali, mas o que a gente vai conseguir com isso é só continuar preso nisso e repetindo as mesmas experiências. Então, quando a gente fala sobre a gente, é importante a gente lembrar que a gente não está falando só sobre essa questão desta encarnação. A visão que cada um de nós construiu já sobre si mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre a vida, e consegue verbalizar, e comunicar, e manifestar, é uma visão que vem acumulando as nossas histórias ao longo de, sei lá, milhões de anos. Então, é natural que a gente considere isso na hora da gente se comunicar, na hora da gente se expressar, na hora da gente se manifestar no mundo. É natural que a gente deixe esse repertório todo vir e fazer parte dessa experiência, porque ela nos compõe. Então, quando a pessoa ela acredita que o significado de focar nesta encarnação é isolar todo o resto, ela está compartimentando, está criando um bloqueio para que esse repertório todo que ela já tem, que não é só desta encarnação, não consiga acessar essa pessoa, essa personalidade nesse momento. Ela está se empobrecendo em termos de recursos, isso que são recursos dela mesmo. Então, o caminho, né, que a gente busca e que, por isso, desse trabalho, né, que a gente está desenvolvendo e que surge a ideia desses vídeos, desse canal, é justamente o caminho de integrar. É como a gente se reconhecer como um ser integral, não só essa personalidade dessa encarnação, e que aí esse ser integral ele é composto por diversas personalidades, diversos fractais, diversos níveis de consciência, diversas conexões. É um ser que trabalha ou deveria trabalhar em grupo, né, que deveria atuar em grupo, embora mantendo a individualidade de cada integrante desse grupo, mas
que é uma consciência importante que a gente alcança. Então, na verdade, é como se a gente fosse na contramão do que a gente deveria ir. Quando a gente encarna, o objetivo é esse, é como a gente, dentro dessa encarnação, consegue fazer essa integração. Consegue trazer, né, tudo isso que a gente puder trazer, que este corpo biológico também suportar, porque aí tem, né, as limitações do ambiente, né, que a gente está algumas, mas como que a gente pode se libertar daquelas que sejam possíveis, né, se libertar, e trazer à tona, e por isso o nome do canal, todo o nosso universo interior, que é realmente um universo, né? Cada um de nós somos e estamos, né, interligados, e como um todo, né, somos esse universo, diversos universos interligados, até que chegamos numa fonte ali que todo mundo é o mesmo, né? Mas dentro de todos esses níveis a gente tem muito mais para sentir, para experimentar, para aprender, do que se a gente ficasse limitado a essa experiência dessa encarnação. Então, quando a gente faz uma pergunta sobre quem é você, quem é essa personalidade, se a gente vai responder em outros fóruns, né? Lógico que não seja aqui no propósito desse canal, sei lá, numa entrevista de emprego, conhecendo alguém numa praia, num determinado lugar, que a pessoa não está esperando, né, uma resposta que traga essa profundidade, a gente vai normalmente manter essa resposta compartimentada, né? Conforme cada ambiente em que a gente está respondendo, cada pessoa que a gente está respondendo, a gente vai falar sobre um aspecto nosso, né? Sei lá, dependendo do lugar, do ambiente da pessoa, você vai falar, eu me formei em tal coisa, eu faço isso, né? Eu trabalho com isso, né? Você vai para essa situação, eu sou mãe, eu sou não sei o quê, depende do ambiente de onde a pergunta é feita. Até para criar uma conexão com as pessoas que estão ali, né? Sim. E para manter ali o que é o interesse da pessoa, né? Porque ela está fazendo aquela pergunta dentro de um contexto, né? E do seu propósito ali naquela conversa. Mas aqui, como a gente está nessa proposta do canal, é realmente de trazer esse olhar para o que nós somos, cada um de nós é de verdade, né? Que é essa essência, essa consciência que vem aqui, que deveria estar aqui de passagem, bem rápida, e que quanto mais a gente se conscientizar disso, né, se conectar com isso, mais êxito a gente pode ter nessa passagem, ser rápida, ser fluida, ser leve, ser gratificante também, trazer desenvolvimento em vez de sofrimento, né, ou aprisionamento. Acho que muito, inclusive, né, das disfunções, do sofrimento, das doenças, dos desequilíbrios que todos nós experimentamos ao longo de diversas encarnações, e que desta também, em altos e baixos aí das nossas conexões, eles são resultado justamente dessa desconexão com o que é real, com essa realidade, né? Com o que nós somos em essência. Então, o fato de não estarmos entendendo isso, ou integrados a isso, ou prestando atenção nisso, fazendo essas compartimentações e isolando a gente da gente mesmo, isolando essa personalidade do nosso ser integral, para viver uma história que a sociedade criou nesse momento, nesse tempo, nessa época, de que é o ideal, de que a tradição, de que a estrutura de família, de que a profissão, e se encaixar, né, nesses moldes e se focar só realmente nessa experiência de vivenciar esses moldes, essas barreiras vão gerando essas disfunções, porque ali a gente não está realmente em conexão, em contato com a essência, e nem com o que de fato a gente veio fazer aqui. As pessoas às vezes perguntam, mas o que é que eu vim fazer aqui, né? A gente às vezes, inclusive em atendimento, a pessoa quer saber no atendimento, qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que integrar? O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que desenvolver? E aí, às vezes, a pessoa passa, sei lá, a vida toda, né? E não descobre, ou descobre em algum momento, mas, né, passa por um longo percurso, né, para descobrir isso. E, na verdade, a missão de todos nós é a mesma. Todo mundo já sabe qual é a sua missão, na verdade, né? Quando olha para dentro e em algum momento perceber
que é só realmente despertar a consciência, só se expandir, né, aqui, só experienciar de uma forma desapegada a essa estrutura da matéria, para que, e essa é a missão, não fique aprisionada a ela, repetindo de uma forma automatizada já. Então a pessoa não entendeu. Não fez. Então a missão não é, eu tenho que fundar uma escola. Eu tenho que ter 3 filhos, porque eu me comprometi na minha missão de cuidar dessas 3 almas aqui, não sei o quê. Eu tenho que ir para o outro lado do mundo para fazer tal coisa. Eu tenho que. É indiferente. Qualquer uma dessas situações, aí a gente está falando do como, né? E não de qual é a missão. Como a pessoa vai vivenciar, experimentar ali a missão dela, deveria fluir naturalmente de acordo com as coisas que ela vai descobrindo ao longo do caminho. Mas a missão não é isso. Isso é o como. A missão não é fundar a escola, a missão não é dar um curso, a missão não é ser professora, a missão não é ser nada disso, né? Todos são experiências válidas, mas não é essa a missão. A missão é só a gente compreender o que é isso aqui, esse ambiente que a gente está, quem nós somos aqui e como é que a gente se liberta disso aqui. Como é que a gente não fica voltando para cá por inconsciência, por falta de conhecimento, por falta de conexão, repetindo, né, as coisas maquinalmente. E aí, como a gente vai fazer isso? Né, a vida vai mostrando, né, de acordo com o que cada um está buscando. Acho que quando a gente está buscando saber sobre isso, as coisas vão surgindo. Então vão vindo as informações, a gente vai conhecendo pessoas que também estão buscando e que vão agregando com as suas visões, e cada um vai falando um pedacinho, e a gente vai montando um quebra-cabeça e vai formando a nossa própria maneira de enxergar aquilo, de interpretar, né, de compreender, e vai estudando, vai fazendo um curso, vai aproveitando as oportunidades mais corriqueiras assim da vida, do dia a dia, para olhar para aquela situação com este olhar e aquela situação ser uma situação mestre, né? Uma situação de aprendizado que você já vai compreendendo alguma coisa a mais. Quando a pessoa não está buscando, a vida vai tentando Dando sinais, pelo menos, cutucar, né? Vai tentando cutucar para a pessoa falar, nossa, mas tem alguma coisa estranha, né? Mas por que, sei lá, né? Pensando aqui num mundo que para a gente na matéria pode ser a ideia de um mundo ideal, né? De uma vida ideal, a pessoa tem dinheiro, tem sucesso, tem saúde, tem uma família, né? Tá. Pessoa que você olha assim e fala, pronto, não falta mais nada. Então já pode morrer, né? Já conseguiu tudo, já tudo que deveria não conseguir. Falta nada. Não falta nada. Já casou, já tem filho, sei lá, já tem neto, então já vivenciou as experiências aí da vida, já tem a profissão, já tem dinheiro, já passou, já tem tudo, né? Não falta nada para essa pessoa, ela é uma pessoa realizada. A pessoa vai ver que mesmo que conheça alguém que esteja nessa condição aí privilegiada, né? Já tem tudo que a gente entende que na matéria é importante ter. Tem um vazio às vezes. Ela vai ter algum incômodo, ela vai ter alguma inquietação, ela vai ter alguma angústia, ela vai ter algum questionamento, porque não é isso. Esse não é o fim, não é a finalidade. É como a gente falou, é só o como. É o como experienciar e como não se apegar a isso e como sair disso, né? Como isso não ser necessário, né? Em termos de espírito mesmo, de ser, né? Da nossa consciência. Então, acho que é isso. Acho que falei bastante para falar nesse começo, mas como eu posso me definir é como esta pessoa que vem buscando, né? Que vem buscando essas conexões, vem buscando essas compreensões e que vem buscando tanto em termos de informação, de conhecimento, de estudo, como de integrar na prática do dia a dia, como vivenciar isso, né? E como se abrir mais para o sentir também tudo isso. Porque aí a gente tem, né, a questão da mente, de como a gente vai aprender ali raciocinando, que é muito importante, que a gente precisa de informação, de conhecimento.
E como que a gente transforma essa informação, esse conhecimento em sabedoria? É como a gente pratica esse conhecimento, né, no dia a dia, nas situações que se apresentam, como que a gente resolve as situações, como que a gente olha para as situações, a gente colocar o conhecimento na prática, né, acho que é a sabedoria, e como que, além disso, a gente sente, que aí é aquela questão mais subjetiva, né, mais assim, intangível, né, como que a gente ouve alguma coisa e sente que aquilo é real, e sente que aquilo é É verdadeiro, porque essa experiência é muito e individual, se né? conecta, né? Assim, e sente essa conexão, e acho que essa conexão é que dá mais o preenchimento, né? Que você falou agora do vazio, né? Que a Sim. pessoa sente um vazio. Porque às vezes só a informação e o conhecimento, ela ainda fica sentindo vazio. Ela pode ter feito todos os cursos, lido todos os livros, entender até sobre o sistema, né, que a gente está falando, não ter isolado, né, como a gente falou, se isolado em termos de um ser integral, e tá pensando sobre isso, tá buscando, mas ainda sente, porque aí acho que só realmente essa questão do sentir em harmonia com esse conhecimento é que vão realmente, né, trazer ali uma serenidade, né? E aí esse sentir é o que a gente aqui melhor pode definir como o amor, né? Então, quando a gente fala em informação, em conhecimento, a gente fala em luz, né? Que a luz é a informação. A luz traz o conhecimento, né? A luz, ela desenvolve a informação, o desenvolvimento de tudo, mesmo na matéria, né? As pessoas se conectam com essas informações, com essa luz, e elas vão desenvolvendo, vão se compreendendo melhor também, vão se transformando. E o amor, ele traz essa base, né? Que em equilíbrio com a luz vão fazer esse movimento ser harmônico. A pessoa não ficar pensa, né? Ela é muito intelectualizada ou ela é muito emoção, coração, abraça todo mundo, mas não está entendendo nada, não sabe nem o que está fazendo aqui, não sabe para onde é que vai, depois eu vejo. Também não se aplica ali, né, em compreender, em se informar, em entender. Porque tem uma questão de equilíbrio também a respeito Sim, disso, né? sim. E aí acho que essa conexão, né, dessa luz que na prática que a gente coloca, ela se manifesta como sabedoria quando a gente pratica o que a gente estuda e desenvolve, junto com esse amor, que também quando a gente coloca esse amor, além só de um sentimento abstrato, mas coloca ele na prática, praticar isso é o que a gente pode entender como a fraternidade. Né? Quando eu pratico o conhecimento, a luz, eu transformo em sabedoria. Quando eu pratico o amor mesmo, eu introduzo ele no meu dia a dia, no meu ser, naquilo que eu manifesto a fraternidade. Então, acho que a gente consegue, com isso, sentir essa integração, esse preenchimento de um vazio que a gente, às vezes, não sabe definir do que é. Acredito que ele venha se preenchendo com esse equilíbrio, quando a gente busca, né, esse equilíbrio, essa harmonia desses fatores, e aí isso significa uma integração. Nós estamos ali integrados em nós mesmos, integrados ao lugar onde nós estamos, nos manifestando, integrados com o que a gente está produzindo, está fazendo, está realizando, está compartilhando, integrados com a fonte. Então, esse sentimento de integração é o antídoto do vazio, né? Esse sentimento de conexão. Então, estou integrado, né? Então, acho que a gente com essa proposta, né, com esse propósito, vai sentindo essa serenidade maior. Então, né, estou no caminho, né? Estou caminhando aqui num caminho que está me trazendo esse sentimento. Então, está me trazendo esse sentimento de integração, de serenidade, de tranquilidade. Porque a gente não chega num ponto que seja um ponto final. Que seja uma linha de chegada, que você corta a fitinha, que você recebe um troféu, sobe no pódio e, não, agora você está totalmente integrado e está totalmente pleno, está Senão também, totalmente né? feliz e acabou. Sua Obrigado, tá linha de bom, vai pro chegada cantinho é agora essa. que eu vou esperar o Agora, próximo, né? Então, quanto mais a gente vem sentindo, mais, né, a gente vai expandindo e vai, né, vendo outras coisas que a gente não via antes. Mas acho que para falar assim dessa nossa realidade aqui mais próxima,
Acredito que esses sejam os sentimentos ou estados, né, que a gente possa manifestar para sair, né, desse sentimento de vazio, né, e estar sintonizado num sentimento de preenchimento, que seria essa integração, né, essa conexão com a gente mesmo e com o todo. Então, essa é a busca, né? Essa é a busca dessa encarnação, dessa personalidade. Você sabe que, vou falar agora um pouquinho de mim, eu tenho isso desde sempre, né? Eu gosto muito dessa conexão com as pessoas. Eu acho que eu perguntei pra você e também tinha perguntado pro Thiago, né? Quem é você especificamente? Porque eu acho que isso aproxima quem tá acompanhando a gente. Porque é o Sim, que você falou, não é uma trajetória. Porque às vezes a gente olha aquelas coisas num filme ou numa pessoa muito famosa e você fala assim, nossa, mas ele passou por todos esses perrengues, dá a impressão que a gente não consegue, né? sim, E aí acho que as pessoas vendo que todos somos muito parecidos, é uma forma de a gente se conectar. sim, todos somos. E você vê que no final das contas, olha quanta coisa a gente falou, Sim. né? Claro que a gente sai um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá do que a gente É, estava conversando, mas é bom que traz pensamentos diferentes pra mesa, né? sim. Como a gente falou, às vezes a gente pensa, não, então, mas se a pessoa está buscando essa conexão, ela vai viver, né, na luz ali, né, não se irrita, não briga com ninguém, não, a gente está Não tem buscando. uma fórmula, né? Né? É um caminho a percorrer. Então, também tem isso, às vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo. Então, as pessoas olham para elas mesmas e falam, isso não é para mim. Sim, Porque exatamente. eu me irrito, porque eu me zango, porque eu fico brava, porque eu brigo, porque eu não sei o quê. Então eu não vou nem tentar, não vou nem falar sobre isso, eu não vou nem me destinar nenhum momento aqui da minha vida para Ah, isso isso, não dá porque certo pra eu não mim. vou mesmo chegar nesse estado. Mas não é, né? A pessoa não vai para considerar a vida, né? Como a gente está falando, como uma linha contínua e buscar, como a gente está falando aqui, tornar esta matéria menos densa, né, trazer uma cura aqui para esse nível de desequilíbrio que essa densidade já se apresentou, né, apresenta até esse momento. Então, para a gente conseguir fazer isso, não precisa ter nascido já especial, né? A pessoa tem que ser uma pessoa que já nasceu, sei lá, pura. Ela, desde criança, ela flutuava, ela nunca matou uma formiga, Mas eu acho que ela não nunca estaria nessa chutou experiência ninguém, aqui, não né? estaria nessa experiência aqui, né? Não seria imantada a este nível de densidade tão pesado se ela já só se manifestasse nessa vibração. Se ela não tivesse nenhum aspecto, né, dentro da consciência dela, ainda capaz de vibrar aqui próximo dessa vibração que a gente está manifestando aqui, essa fisicalidade, ela não teria nem como encarnar, nem estar aqui, né? Os grandes avatares que encarnaram para missões especiais tiveram que ter toda uma preparação para se densificar para conseguir Pra chegar encarnar, aqui, né? justamente porque eles não estavam mais manifestando esse nível de densidade. Então, não seria natural para eles encarnar numa densidade dessa. Então, eles precisam de toda uma preparação para conseguir ali dar uma compartimentada em toda aquela, né, aquela energia, né, densificar um pouquinho mais e conseguir fazer uma encarnação que possa se materializar aqui. Que não é, né, o nosso caso. A gente está falando aqui, como a gente falou no início, pessoas comuns como nós que estão aqui fazendo a sua experiência, não vieram aqui como um avatar. E aí as pessoas às vezes até já também tiram, né, o corpo fora, falando, então isso é só para os avatares, só para quem está querendo se candidatar a santo, né, ao missionário, né, quem quer. Não. Esta é a proposta de todos nós, né? Como a gente falou, esta é a tal da missão de todo mundo, de todos nós. Todas as pessoas encarnadas. A missão é acordar, é despertar. É compreender como sair daqui, não num sentido de fuga, num sentido de consciência, de liberdade, de escolha,
de a gente poder sair daqui e entrar aqui se a gente quiser, como a gente quiser. Ganhar esta consciência, ganhar este direito, né? Então, eu quero fazer uma experiência aqui nesse planeta, na Terra. Ótimo, maravilha, vou lá, faço a experiência na Terra. Agora eu quero fazer uma outra experiência aqui, agora eu quero ter esta liberdade, ter esta consciência, é o que todos nós queremos, é a nossa essência. É como a gente quer transitar, todo mundo quer ser livre, né? Ninguém gosta de ficar preso, amarrado numa situação. E enquanto a gente não ganha essa consciência, o que nós estamos fazendo aqui é estarmos amarrados, presos a uma condição de inconsciência, que a gente fica reencarnando sem entender muito bem o que está acontecendo, sem entender direito, passando por um monte de doença, de dificuldade, de sofrimento, de conflito, de guerra, de não sei o quê, de escassez, né? E a pessoa fica presa nessa roda, reencarnando sem consciência nenhuma. Então, quiser reencarnar, tudo bem, se quiser se reencarnar, mas com uma consciência, sabendo, né, de onde veio, o que está fazendo aqui, por que quis, para quê, para fazer o quê. Ainda que seja não, só para experimentar, não precisa ter também um grande propósito, como a gente falou, de entregar algo, né, um produto. Eu preciso gerar um produto aqui da minha encarnação, ela precisa gerar né, uma entrega aqui para a humanidade. Não, é uma experiência. E essa experiência, por si só, é um produto para a consciência. Mas é isso, é saber fazer isso. Saber o que está acontecendo, saber o que está fazendo, ter consciência disso, né? Não esquecer tudo que aconteceu, tudo que tudo que já fez, tudo que foi, né? Enquanto a gente está aqui preso numa experiência em que a cada encarnação a gente esquece tudo que a gente já passou, esquece tudo que aconteceu, não lembra mais quem não lembra o que está fazendo aqui, começa tudo de novo, reseta. Isso demonstra uma necessidade ainda nossa de muita restrição, né? E essa necessidade só existe porque a gente está acreditando nela. A gente está acreditando que ela existe. A gente só está se restringindo, se limitando, porque a gente ainda acredita que precisa ser assim, que a gente precisa disso, que precisa passar por essa situação. Então, isso é uma inconsciência. Isso é algo que a gente precisa, pode, né, quando quiser, quando cada um sentir que isso importa, a gente conseguir se libertar. Algumas pessoas também pensam, mas eu já vivi, sei lá, 50 anos e eu nunca tinha pensado nisso. Aí agora eu vou começar pensando nisso. Agora não dá mais. Agora já foi. Nunca é tarde. Não existe isso. A pessoa, não, mas eu vivi 50 anos, né? A pessoa, quando começa a se conhecer um pouco, né? Vai falar, eu não fui uma pessoa legal. Chutei cachorro, né? Bati em gato, né? Tirei lá o dinheiro da minha mulher, sei lá. Peguei um dinheirinho do meu sócio. Né? A pessoa vai olhar com clareza para si mesma, né? Sem dourar ali a pílula, e falar, não foi assim uma coisa muito boa, assim, né? Não ajudei ninguém, não fiz nada muito legal. Então também não adianta mais. Mas eu acho que eu vou fazer? Só o fato dela ter essa reflexão já é muita coisa. Já é um Se ela passo. conseguir chegar nisso, já chegou a muita coisa, já valeu a encarnação, né? Mas mesmo assim, a pessoa, a qualquer momento, ela consegue se libertar. Né? Ela consegue, se isso realmente fizer sentido para ela, ela consegue, naquele momento, virar uma chave. Né? A gente, nos atendimentos, a gente conversa com várias personalidades, né? Que o vídeo, né? Que a gente precisa explicar, né? Sobre como é que funciona. Mas teve uma vez que a gente conversou com uma personalidade que já foi, né, de uma encarnação que eu já tive lá um tempo atrás, e que naquela encarnação que ela narrou pra gente ali, em um dado momento daquela encarnação, ela virou essa chave. Então, naquela encarnação, ela era uma pessoa muito severa, muito austera, né? Tudo tinha que ser muito rigoroso, muito duro. E aí aquela pessoa que
quando é muito rígida, assim, muito austera, ela só machuca, né? Ela mesma E as e os pessoas ao redor, outros né? ao redor, ainda que seja para o bem, né? Ah, estou sendo exigente, porque eu gosto de tudo certo, mas é um desequilíbrio, Sim, né? porque na Quando visão dela o caminho correto é esse, ela né? está fazendo o correto, todo mundo está fazendo o seu correto na visão que está manifestando nesse momento. Ainda que no dia seguinte a pessoa fala, puxa, aquilo não foi legal. Mas naquele momento era o que ela estava conseguindo entregar. Então era o correto dela, né? Mas em um dado momento, né, ela contando, na época lá, um sacerdote da época daquela cultura perguntou assim para ela, onde você acha que você vai chegar sendo assim? Assim, qual é a sua expectativa? Você vai alcançar o quê? Né? Em que momento vai estar bom? Porque quando a pessoa é muito exigente, muito rígida, muito rigorosa, nunca tá bom. Nunca vai estar. Sim, e ela não consegue enxergar isso, né? Nunca, né? E naquele momento, para ela, foi uma virada de chave. E aquela foi a última encarnação dela na Terra. E que já era uma pessoa com madura, né? Que já tinha filhos e tal. Não era, a pessoa tinha 15 anos, então ela já construiu a vida dela elevada. Não sei o que. Não, só virou a chave. E ali ela conseguiu se desapegar de si mesma, porque a gente precisa se desapegar da gente mesmo. Né? Ah, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou uma pessoa rígida, então é assim que eu sou. Não, né? Quando a gente consegue entender que a gente não é nada disso que a gente está manifestando aqui, isso só são aspectos que nós estamos experimentando, vivenciando, manifestando, aspectos que demonstram conflitos que existem em nós, na nossa consciência, que a gente manifesta dessa forma, mas são só aspectos, não são a essência, né? Então, se desapegando disso, a pessoa consegue virar essa chave e não encarnar mais. Pelo menos de forma, eu tenho o quê? Eu tenho que encarnar porque eu tenho que cuidar do meu filho, porque na outra vida eu deixei ele na rua, então agora eu preciso voltar lá, e eu preciso ser a mãe dele, eu preciso dar comidinha, não sei o quê, para eu pagar isso daqui, eu tenho que casar com aquela pessoa, porque da outra vez eu traí, então agora eu preciso me redimir, eu preciso agora ser médico, porque da outra vez eu matei não sei o quê, agora eu vou salvar vidas, nananá. Uma pessoa entende que ela não tem que nada, que ela não precisa fazer nada disso, O desde processo que muda, né? ela compreenda que já está livre disso, não vai fazer mais, mas não precisa ficar vindo aqui provar para si mesma isso, né? Que ela pode gerar novas experiências em outras dimensões, em outros lugares que sejam mais livres para essas experiências, né? Que não tenham esse sofrimento, esse adensamento, essa atmosfera tão, né, pesada. Ela é livre para fazer isso. Se ela quiser também vir já com mais consciência para auxiliar alguma coisa, mas ela saber, né, se libertar disso, dessa necessidade, dessa culpa, né? Não, eu tô indo porque eu tenho culpa, eu errei, eu tenho que fazer alguma coisa, não sei o quê, tenho que arrumar, né? Então, aquilo já gera um peso. Ainda quando a pessoa vem tentando, acho que fazer alguma coisa boa, mas é porque eu tenho que fazer, porque eu sou obrigada, porque eu me comprometi, porque aquilo é um peso, aquilo não é leve, aquilo não é equilibrado, aquilo não é harmônico, né? Então, a gente tem essa narrativa e uma pessoa comum, que lá na encarnação dela era uma pessoa comum, né? Uma pessoa notória, não tem uma pessoa famosa que ficou registrada na história, que foi um santo, que foi não sei o quê, que fez milagre. Não, uma pessoa comum lá, dona de casa da época lá, tinha seus filhos, era uma pessoa rígida, não sei o quê, mas que tinha uma conexão já com, na época, com o que era a religião deles lá, o que era um conceito, né, mais espiritualizado. Ali entendeu alguma coisa, virou a chave e se libertou. Não precisa encarnar mais, está livre. Vem, pode vir para a Terra, pode auxiliar, pode ir para outros planetas, pode ir para outros lugares, como consciência livre, né, que sabe o que está acontecendo, que não está presa, né, numa situação que está só ali batendo cabeça, né, como a gente fala. Então, acho que quem eu sou é esta pessoa, neste momento, desta encarnação, é a pessoa que busca essa liberdade, essa consciência, né? Como que eu consigo
ser livre dentro de um equilíbrio, né? Dentro de um conhecimento que me traga a sabedoria, a fraternidade, a integração, a conexão, né? E que nessa integração, nessa troca, nesse compartilhamento, nessas interações que a gente faz, a gente possa encontrar pessoas que por acaso também estavam querendo a mesma coisa, né? Porque a gente não vai colocar isso como uma ideia que a gente vai abrir a cabeça de alguém e vai falar, olha, você precisa pensar nisso daqui que eu estou te falando. Você precisa prestar atenção nisso daqui, isso é importante. Não, não. A gente vai encontrar aqui com essa conversa as pessoas que já sentem isso. Mesmo que não saibam expressar, mesmo que não conseguissem dizer com essas palavras, porque essas são as palavras que cada um vai expressar de uma forma única. Ninguém vai expressar Porque com as mesmas palavras. não dá pra gente colocar na pessoa, tem que crescer de dentro dela isso, né? Exato. Então, são aquelas pessoas que têm uma pulguinha, né, assim, atrás da orelha, que falam, não, tem alguma coisa, não é possível, tem alguma coisa aqui que eu não estou ainda entendendo, né, tem uma coisa que eu preciso fazer que eu ainda não estou fazendo, tem alguma coisa que não estão me contando, né? Então, a pessoa que está buscando essa conexão, esse autoconhecimento, esse entendimento, ela vai chegando, né? A gente vai encontrando, a gente vai interagindo em algum momento. E ela pode compartilhar com a gente também. Então, hoje, ainda bem que a gente está num momento que a gente tem muito acesso, né? Então, a gente vê muitas pessoas legais falando sobre isso da forma delas, né? Sim. Cada um com seu olhar, com seu viés ali, focando, né, num ponto, mas que aquele ponto traz essa possibilidade da chave. Porque a chave pode ser qualquer coisa. E fazendo essa integração dessas pessoas, né? Sim. Nem todo mundo compreende como a gente, então vários grupos diferentes falando a mesma linguagem de formas distintas Sim. aproxima todo mundo, né? Sim, e um vai complementando o outro. Você entende uma coisa por meio de uma fala de uma pessoa, mas não entende nada do resto que ela falou ali, naquele momento não se conecta, acha que não tem nada a ver. Mas é aquilo que você achou que não tem nada a ver que o outro estava falando, outra pessoa fala de outro jeito, que é a mesma coisa, mas está falando de outra forma. Aí daquela outra forma você se conecta, você fala, isso aí é verdade. Eu acho que é por aí. Então a gente vai se complementando. Então é um momento muito rico, assim, para conseguir cumprir esta missão, que é a de todos nós, né? Que cada um vai cumprir a hora que quiser, que sentir, né? Que faz sentido para ela. Mas é um momento bem rico, é uma oportunidade que dá para fazer isso de uma forma muito mais fácil do que se a gente for olhar para séculos atrás, sim. Que aí você tinha que ter uma força de vontade muito grande para andar alguns quilômetros, né, para poder então, pegar as informações. Tá bem fácil agora, né, na medida do que a gente pode considerar. Mas acho que é isso, Caio. Mas que bom, obrigado por compartilhar tudo isso. E com certeza a gente ainda vai ter mais um monte de coisa para falar, né? Principalmente sobre essa parte de personalidade. Sim, graças a Deus, é um assunto infinito. Como nós. Somos seres infinitos.